Então, hoje estamos começando um novo trabalho, uma nova leitura desse livro, Transição Planetária, tá? Eu vou fazer. Quem é o autor? O Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Que Divaldo parte. Pereira. Oi? Divaldo Pereira. Não, então, é o Espírito, é Manuel Filomeno de Miranda, é psicografado por Divaldo Pereira, tá? É esse aqui. Então, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele tem obras maravilhosas, tá? Loucura e obsessão. Ele trabalha tem muito livro ligado à questão da obsessão também, né? E tem esse, que é uma trilogia. Transição Planetária, O Amanhecer, e falta um terceiro livro que eu não consegui lembrar o nome. Se alguém souber lembrar agora ou quiser bater no Google aí, ótimo, tá? Então, nós vamos começar a fazer reflexão sobre esse livro, né, que é bastante interessante, mas eu vou ler aqui para que a gente possa saber quem é Manuel Filomeno de Miranda. Nasceu aos 14 dias do mês de novembro de 1876, em Jangada, município do Conde, no estado da Bahia, sendo seus pais Manuel Batista de Miranda e Dona Umbelina Maria da Conceição. Convertido ao espiritismo na cidade de Alagoinhas, Bahia, pelo médium Saturnino Favila, em 1914, que o curou de grave enfermidade. Conheceu José Petitinga, na capital, começando a frequentar as sessões da União Espírita Baiana, fundada em 1915. Exerceu vários cargos na União, sendo eleito presidente pela Assembleia Geral em virtude da desencarnação de José Petitinga. As suas atividades doutrinárias foram direcionadas para as questões da obsessão e da desobsessão. Por isso que eu estou falando que as obras dele são sempre ligadas a esta área e são fantásticas, são maravilhosas. Por exemplo, Nas Fronteiras da Loucura faz parte, é dele também, Manuel Filomeno de Miranda, né? Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda. E tantas outras obras. Tá? Conseguiu encontrar, Eliane? Qual é o terceiro livro? Não, estou procurando, esperando a resposta amiga minha aqui. Então tá. Eu vou. Ô, Rosângela, tem um Fala, aqui que é Exilados da Capela, não é esse? não, Exilados da Capela não. É de outro autor, né? É porque eu É, entrei em trilogia, eu não sei é, como procurar. mas eu sei que é transição planetária. É pena que aqui eu não tenho. É a transição planetária, porque de repente quem tem um novo pode ser que tenha alguma coisa, né? Peraí. Mas eu não tenho aqui. Hoje quando eu estava, que eu baixei o livro hoje de manhã, só hoje que eu fiz pela Uhum. manhã, mas não tive nem tempo de ler. E aí, quando eu estava baixando, eu vi essa trilogia, mas aí eu peguei só esse. É, Estou tentando ver se eu acho. eu não me recordo mesmo. Mas vamos lá, vamos. Ah, tá. Deixa eu falar. E durante, se Tá acharem, bom. pode abrir o microfone e falar, tá? Ai, tá. Deixa eu ver aqui, então, transição planetária. Eu vou apresentar um pequeno. Opa, fiz errado. Um PowerPoint, só para a gente ter uma ideia, tá? Sobre essa questão da transição planetária. Oi, 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 oi. Estão vendo? Alguém pode falar se está vendo? Tô. Eu levei um susto, olha só, eu levei um susto que eu vi. Primeiro você botou várias pessoas, né? Eu falei, meu Deus, como eu estou no computador da minha Sim. filha, eu falei, o que aconteceu? Agora que eu estou tão chegados, agora o que está Isso. acontecendo? Está Então, É divertido. chegado dos tempos. é Aham. só para a gente, e isso está até na Gênese, né? Porque Uhum. na Gênese, lá no finalzinho dela, ela já vem falando sobre essa chegada desses tempos, essa transição planetária que ela ia acontecer, e Allan Kardec já traz isso lá em 1868 ou 67, se eu não me engano, a publicação da Gênese. Mas isso a gente, com o tempo, vai ver mais à frente. Né? Então, eu trouxe só para a gente dar uma introdução,
fazer uma introdução, né, sobre esse tema da transição planetária. E ele diz assim, Rosângela, fala, Ana. é amanhecer de uma nova era e perturbações espirituais. Então tá. Vocês viram, né? Como são as obras de Manuel Filomeno de Miranda. Aquilo que eu falei, eu particularmente, eu admiro demais esse espírito. Acho perturbações espirituais, né? Então diz assim: são chegados tempos, dizem-nos, de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. E é o que a gente vem escutando falar muito nisso, nessa questão da transição planetária, aquilo que está na Gênese lá, são chegados os tempos, é o título do capítulo, e depois vem a nova era, a nova geração, tá? Então, vamos ver aqui a transição planetária. Isso aqui, eu achei tão interessante esse PowerPoint, que ele utilizou todas essas obras para montar esse trabalho que eu vou apresentar aqui para nosso conhecimento, compartilhando com todos vocês. Tá? Destino glorioso da Terra. Lei de progresso, projeto de transição planetária e nova era. Bem, lei de progresso está no Livro dos Espíritos. Evidentemente que nós sabemos que essa lei de progresso ela vai se realizar. Ela tem que se realizar. É uma lei natural, né? Assim como progridem o planeta, os planetas progridem aqueles que vivem neste planeta. Também tem que progredir, né? E a gente vai até entender por quê, tá? Lei de progresso. A progressão dos mundos, como que é? Nós temos mundos primitivos, aqui vocês veem embaixo a fonte, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Nos mundos primitivos é onde ocorrem as primeiras encarnações da alma humana. O planeta Terra já foi mundo primitivo. Embora, né, a gente veja algumas situações que a gente fala assim, olha, não leva mal não, mas o que tem de primitivo nesse planeta ainda tem. Mas as primeiras encarnações, tá, com primitivos, já aconteceu, né, já foi, planeta Terra já foi um planeta primitivo. Hoje, expiação e provas, a dominação é do quê? Do mal, ainda. Né? E tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta aos espíritos, mas por que o mal é tão presente? Né? E os espíritos dizem a Kardec, porque os bons são tímidos. Né? O bem é tímido. Quer dizer, então, esse momento que a gente está vivendo de expiação e provas é exatamente nessa transformação que vai ter que ocorrer para chegarmos aonde nós estamos começando essa transição do planeta, que é na regeneração. Novas forças para as expiações. Na regeneração, ainda acontecerá o mal, ainda terá o mal, tá? Porém, teremos novas forças para ir vencendo esse mal, né? Ir trabalhando as expiações com um pouco mais de serenidade. Mundos ditosos, o bem sobrepuja o mal. Porque o nosso, vamos dizer assim, o nosso objetivo não é ficar em regeneração. A regeneração é que temos que passar. Mas o nosso objetivo são o quê? Mundos ditosos, mundos celestes. Né? Às vezes as pessoas falam, eu quero ir para um planeta de regeneração tal. Não, o objetivo da nossa vida tem que ser o planeta ditoso, irmos para planetas ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. E celestes ou divinos, espíritos depurados, onde reina exclusivamente o bem, não há o mal. Mas observem que no planeta, né, onde ditosos, o mal, o bem sobrepuja o mal, mas o mal ainda existe. Mas o mal existe. Mas o mal existe, né? Vamos lá. Então, o que mais?
Aí aqui é a progressão dos mundos, né? Que vai ter a progressão do mundo dos elementos físicos, a progressão do mundo, né? Moralmente falando, né? Melhoramento da habitação, melhoramento do habitante, quer dizer, essa progressão dos mundos, elas vão ter que ocorrer porque faz parte da lei da natureza e não tem como. Tá? Não tem como ficar somente a gente parado, ou um planeta parado, não se muda nada. Por isso que a gente vê tantas coisas acontecendo, que às vezes a gente se choca, mas essa progressão ela já está ocorrendo, e há muito tempo. Aqui, há muitas moradas na casa do Pai, né? Aqui vemos os planetas, Júpiter, Saturno, Terra, Marte, né? Netuno. Planetas do Sistema Solar. Olha só que interessante. Essa fonte aqui é da Revista Espírita de março de 1858. Muitos vão observar que sempre vai ter algumas divergências, principalmente no planeta Marte, porque mais à frente a gente vai ver Maria João de Deus, a mãe de Chico. Eu já ia falar sobre isso. Ela traz uma outra informação. Da Terra, não. Né? Ela traz uma outra informação, assim como Humberto de Campos, no livro Novas Mensagens. E aí a gente tem que entender o seguinte, porque às vezes fala assim, não, mas os espíritos disseram que, gente, tudo vai evoluindo, sim. E outra coisa, por exemplo, Kardec tem, quando ele fala, por exemplo, em possessão, até o Livro dos Espíritos, ele não admitia a possessão, quer dizer, um espírito tomar o corpo do outro. Na Revista Espírita, de dezembro de 1863, o caso de uma menina, que tem lá na revista, né? Ele mesmo declara: eu admito que haja essa possessão, mas não é definitiva, é intermitente, entende? Não é que o espírito toma o corpo do outro e acabou, expulsa o outro. Não é isso. Mas que há essa possessão, ela ocorre. Quer dizer, então as coisas vão ocorrendo. Hoje, quando eu falo a época de Maria João de Deus, outras informações. Aí a gente pode pensar assim, mas o homem não encontra nada em Marte. Mas o homem quer buscar coisas em Marte com tecnologia da Terra, gente. Não tem. Uhum. Se tem que buscar alguma coisa em Marte, que seja com a tecnologia do plano espiritual. Mas como? Né? Então, a vibração é outra. Isso é diferente. Por exemplo, ou então, quando eles mesmos resolverem dizer assim, não, agora a gente vai aparecer para ver qual é o nosso planeta, como nós vivemos. Aí sim, quando tiverem a permissão, né? Vamos botar assim. Quando for permitido para que nós, terráqueos, entendemos o que é o espaço. Lógico, né? Estou muito pequena para poder entender, né? E eu acho tão engraçado, né? Às vezes fala assim, não, porque os extraterrestres, como se nós fôssemos a cereja do bolo, e o resto do universo, nada, né? Não há aquele cuidado, né? Aquele respeito, né? Entende? E ela fala, mas isso daí, imagina que vai ter vida em outros planetas. Meu Deus, ainda há dúvida. Se a gente conhece só 4% da matéria, dentro dos 4% está a galáxia com 100 bilhões de sóis, aí Deus falou assim, só vou botar gente na Terra. Só gente na Terra. Só gente enrolada na Terra. Pronto. Né? E lá no Brasil, aqueles que vieram lá da Europa, né, segundo dizem, né, a rapa da panela lá da Europa, daquela época, bota tudo lá no Brasil. Quer dizer, todo mundo da França. Todo mundo da França, né? Então, segundo essa fonte, a Revista Espírita, em Marte seriam os espíritos impuros, inferior à Terra. Na Terra, espíritos da terceira ordem, né? Aqueles espíritos de expiações e provas. Mercúrio e Saturno, espíritos bons, ordem social mais perfeitas. Vênus e Lua, mais adiantados do que Mercúrio e Saturno. Urano, mais espíritos de segunda ordem.
Júpiter mais adiantado física e moralmente, espíritos bons, tá? Rosângela, esse espírito de segunda ordem, o que seria? Não entendi. O Urano, espírito de segunda ordem. Eu teria que pegar aqui no Evangelho, se alguém tiver com o Evangelho mais perto, porque acho que é no Evangelho que tem, porque o de terceira ordem são... Rosângela, eu estou com ele na mão. Qual é o... vê no comecinho, tem espíritos de terceira ordem, bem lá no começo, progressão dos espíritos. Vem progressão dos espíritos. Ai, meu Deus. É porque eu não sou estudiosa, não, né? É no começo. Isso aqui é porque eu vou fazer o Evangelho hoje. Deixa no índice aqui, no início. Os espíritos bons, a ordem social mais... Eu acho que no livro dos espíritos também tem, não tem, não? Tem também tem. Eu acho... eu também tenho ele aqui perto, se tiver. Se quiser. Eu não sei onde tem, eu não posso... o espírito de segunda ordem seria espíritos bons também. Eu acho que a gente acha melhor no livro dos espíritos. Eu até estou estudando isso agora. Bom, são mais puros do que nós. Vê no índice. No índice. Vê no índice, na introdução. Aqui, ó. Aqui, exatamente. Mundo normal positivo. Segunda ordem, está aqui. Na página 92. Se quiserem, até ler aqui. Pode ler. Posso ler? Peraí. Pode. Deixa eu só achar a página aqui. Eu estou acabando de estudar isso. Mas ainda não sei, né, minha filha? Estou engateando na mas foi bom. E a pergunta da Adriana foi ótima. Aqui, ó. Eu vou ler para vocês. Caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e poderes do bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam a alcançar. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos conforme a categoria que ocupe, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das mais paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que se lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrer. Vou terminar, tá faltando um pouquinho. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem, que a segunda, pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em época de superstições e de ignorância, eles han sido elevados à categoria de divindade benfazejos. Podem ser divididos em 4 grupos principais. Bom, daí vai, espíritos benévolos, espíritos de sabedoria, espíritos superiores e espíritos sábios. Bom, eu teria que estudar um pouco isso aqui também. Mas é isso aí. É porque a segunda ordem está acima da gente, é claro. Né? Porque nós sim, a terceira ordem, todos nós. Fala. Eles poderiam estar na fase dos anjos de guarda?
Eu pensei nisso. Pois é, eu acredito que esteja assim, porque os nossos anjos de guarda não quer dizer que é um pouquinho acima de nós, não. Tá? Muita gente fala, não, o anjo de guarda é um pouco. Não, o nosso anjo de guarda é um espírito superior. Tá? Eu também acho. Entende? Os nossos protetores, que é um pouquinho, aquele familiar, tal, mas os nossos anjos de guarda, ele é anjo de guarda. Então, ele tem o grau de responsabilidade, Sim, ele é superior. Ele tem que ser realmente um espírito já... Com certeza. Pelo menos esses sentimentos ele já não pode ter mais, de raiva, de egoísmo, não pode. Tá? Porque a gente ouve muito falar nisso, né, Ana? Não, o nosso anjo de guarda é um pouquinho melhor do que a gente. Você é um pouquinho melhor do que a gente, não adianta. Um pouquinho melhor não vai poder me orientar. Para poder orientar, para poder ajudar, para poder, né? Então, ele tem que ser um espírito superior. Agora, o protetor, o da família, né? Que a gente tem tudo isso. Tem o espírito protetor, que protege a família. Tem aquele familiar que está perto da gente, que nos ajuda. Né? Às vezes, tem pessoas que falam assim, o meu pai é meu anjo de guarda. Bem, se seu pai for um espírito superior, está tudo bem. Agora, se ele não for... Senão, ele pode ser um protetor. Ele pode ser um protetor, que é uma coisa. Aqui no Livro dos Espíritos, na questão 97, que é as ordens ou grau de perfeição dos espíritos são em número determinado? Aí o espírito responde, são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda, os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão a terceiro os que ainda se acham na parte inferior da escala. São os espíritos imperfeitos. Aí aqui embaixo diz, os espíritos de segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Resposta, cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Então, quer dizer, que está no meio caminho mesmo. Eu sempre acreditei que o meu anjo guardião, meu anjo da guarda, é alguém que com certeza já esteve comigo e ficou lá bem melhor, né? Evoluiu e resolveu me ajudar. Com certeza. Mas é bem pertinho, assim, bem pertinho, em termos de acho que ainda tem muito que trabalhar ainda também. Com toda certeza. Os que não precisam trabalhar são os espíritos puros, que já estão de Jesus para cima. Não é? E a missão que ele tem é justamente para o crescimento dele. Né? Com certeza, por exemplo. Então tem um trabalho danado, Tadinho. Vai direto. Assim. Mas já pensou se o nosso espírito superior fosse par e passo com a gente? Caramba! Não adianta. Ele estava perdido, porque do jeito que a gente... E nós também. Ele está perdido e nós também. Se ele fosse sujeito a ter raiva, impaciência, ele ia ser o primeiro a desistir de mim, pelo menos. Com certeza. Com certeza. E tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz assim, quando um protetor ou um espírito precisa se afastar, ele abandona o seu tutelado? Não. Outro da mesma categoria, igual, tá? O substitui. Rosângela. Oi, fala. Desculpa, é que eu estou toda hora aqui, não sei, alguma coisa sobrepôs aqui, eu perdi até a... Só para dar exemplo aqui, Pode falar. Desculpa eu ter cortado você. Não, mas... do Espírito de Segunda Ordem, na aula que eu tive, eles citaram como Espírito de Segunda Ordem, como exemplo, o doutor Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Irmã Dulce e Madre Teresa de Calcutá. Esses são exemplos de espíritos de segunda ordem.
Com certeza. Eu também, por exemplo, eu acho que Emmanuel não vamos colocar assim que Emmanuel já estaria como espírito puro. Espírito puro só tivemos um, encarnado na Terra, Jesus. Jesus. O Cristo. Não é? Entende? É um espírito mais adiantado, é um espírito superior. Por exemplo, né, esses espíritos que a Sônia citou aí, com toda certeza. Né? A gente vê que são os espíritos que vão estar, por exemplo, o próprio doutor Bezerra de Menezes havia sido convidado, não sei se agora se ele foi, a ir para a esfera de Sírios. E ele pede a Maria, por veneranda, que ele permaneça mais 50 anos junto ao planeta Terra, porque ele não conseguiria estar em outro lugar enquanto ele soubesse, né, que tantos estariam sofrendo aqui. Não sei se ele já foi para Sírios, né? Olha só, Sírios, convidado por Maria, pedido de Maria. E ele não foi até Maria. Quem vai até Maria é veneranda, que é do nosso lar, né? Então, a gente observa assim, e por isso que tem momentos que eu, Rosângela, às vezes, eu sei que eu falho quando eu não quando eu estou no meus, vamos dizer, naqueles meus dias, eu não recorro ao meu espírito protetor, sabe? Chegar e falar, conversar com ele, né? Eu queria tanto saber o nome, não importa o nome, eu dou o nome que eu quiser. Eu posso até achar, eu gosto tanto de Nossa Senhora Aparecida, eu posso até falar Nossa Senhora Aparecida, não sei, né? É o que você quiser, mas é esse espírito protetor que está junto a nós o tempo inteiro e séculos, né? Que vem, eu acho que a gente esquece. Ele que intercede. Né? Ele que intercede. Ele que pede a ele para ele poder ir pedindo, né? Uma hierarquia, vamos botar assim, uma hierarquia. Isso mesmo. Porque entre os espíritos há hierarquia. Há hierarquia, né? Por exemplo, tem um dos livros, eu não sou a Célia que deve conhecer, mas ela não está no grupo, de André Luiz, em que eu acho que, eu não sei qual se é Entre a Terra e o Céu, não lembro, em que a menina está pedindo à mãe que interceda pela família, né? Porque a família estava passando problemas graves. Só que a mãe, ela é obsessora. Então, um ministro do nosso lar passa a trabalhar com a família. Ele intercede, ele faz essa intercessão. É que nem André Luiz, para ele ter saído do umbral também, a intercessão de quem? Da mãe. E é o ministro Clarencio que vai recebê-lo. Mas a mãe estava lá o tempo todo, mas ele não conseguia ver. Né? Então, nós temos espíritos que estão intercedendo por nós o tempo inteiro. Né? Só que a gente está um pouco rebelde, né, nessas coisas. Né? Mas a gente vai mudar. Vamos lá, vamos ver o que tem mais aqui nesse PowerPoint. Ele diz assim, essa aqui é Cartas de uma Morta, Maria João de Deus e Chico Xavier. Tá? Maria João de Deus era mãe de Chico. Aqui, lá em Marte, né, tenho aprendido que há mundos de todas as espécies, diversificados em sua natureza como a essência dos sentimentos das almas. Mundo de dor, de ventura, de aprendizado, de luta, de regeneração. Todas essas distantes pátrias que os vossos telescópios focalizam dentro da noite imensa não poderiam estar vazias e abandonadas. Não se compreende uma cidade edificada, rica de monumentos e obras, sem habitantes e sem vida. Os planetas que rolam no infinito constituem a família universal por excelência. Cada um deles comporta uma humanidade, irmã de todas as outras que vibram na imensidade. É toda a vaidade do homem terreno afirmar-se a única criatura pensante do universo, mesmo porque a Terra é um dos planos mais obscuros e mais repletos de amargura.
para quantos já experimentaram algo das felicidades imorredoras que a evolução do sentimento e do raciocínio pode facultar. Para as almas acendradas no amor, a terra é bem o recanto do exílio e das sombras. Gente, esse texto é muito lindo. Nossa, quer dizer, o planeta Terra é um dos planos mais obscuros e mais repletos de amargura. E estamos achando que somos os melhores. Olha só, não é? Como é interessante. Por isso que eu falo, acho que estudar e estudar em grupo é tão bom, porque a gente começa a refletir e aí a gente começa a entender algumas misérias humanas que ocorrem aqui neste planeta, porque ele é um planeta obscuro. Eu fico imaginando, Rosa, se a gente tivesse um óculos com lentes que pudesse ver energia, a gente não ia ver sol. Ué, mas... A gente ia estar andando na escuridão. Adriana, você está falando uma coisa em que a gente está fazendo o estudo às segundas-feiras do Voltaire, né, Ana? Ana, Eliane, e o próprio irmão Jacó, quando ele está saindo do planeta, ele olha, ele não vê o planeta. De tão densa que é os pensamentos, de tão denso que é, você não vê. E mesmo que tivesse esses óculos que você está colocando, Adriana, eu acho que para alguns, acho que até dependendo, né, do equilíbrio emocional da pessoa, acho que ela até enlouqueceria, né? Porque você, sem ter o óculos mesmo que você fala, tem coisas que a gente vê e a gente fica pensativa, né? Imagine se pesa, tivéssemos, né, esse instrumento. Já né? Pesa, que tem... Imagina. Psicoscópio, né, que é que está em uma das obras de André Luiz, né, bastante interessante também. Quem falou? Pode falar aí. Não, eu acho que eu pensei alguma coisa, comentei, mas nem sei. Eu falei assim, assusta, né? Assusta. Sim, com certeza, né? Aí eu fico imaginando assim, quando a gente entra num lugar com uma energia negativa, com tudo, como aquilo já é pesado. Né? Pois é, né? Pois é. Agora você imagine quando os amigos espirituais, principalmente, né, dentro das obras de André Luiz, quando eles vêm fazer visita à Terra. Para alguns é uma grande dificuldade. Né? E aí a gente vê essa beleza de universo, né? Isso está dentro dos 4% que os cientistas conhecem, porque os 96% não conhecem nada, não sabem nada, e dentro desses 4% que conhecem, está tudo isso, as galáxias, tudo, né? Para que Deus só pudesse colocasse população só na Terra. Gente, é ser muito pretensioso. Total. Planetas do Sistema Solar. Ó, aqui, tá vendo? É a carta de uma morta. Olha o que ela vai falar de Marte. Planetas do Sistema Solar em Marte. Edificações semelhantes à Terra, vegetação avermelhada, ar mais leve, homens semelhantes aos da Terra, membranas, volitação, tal, mares pouco profundos, planícies imensas, sem chuvas e sem nuvens, água infiltrada no solo. Evoluíram mais rapidamente, sem destruição, inclusive para alimentação. Dia, 24 horas e 40 minutos, um ano, 668 dias. Domínio da eletricidade, 2 luas, profunda espiritualidade. Aí vai me perguntar, mas onde está isso? Está nesse livrinho dela, Cartas de uma Morta, que é um dos livros que é execrado por uma boa parte de espíritas. Esse, Novas Mensagens, e vai por aí afora, né? Não aceitam de jeito nenhum nada disso, né? Mas a gente sabe, é o tempo. Tudo tem que ser, tudo é no tempo, né? E eu achei bonito isso aqui. Rosângela, desculpa, você falou quem não aceita esse... Boa parte dos espíritas.
Você fala espíritas? Espíritas mesmo. Espíritas. Eu vou consultar minha base do outro lado, né? Sim, muitos espíritas não aceitam Cartas de uma Morta, nem Novas Mensagens de Humberto de Campos. Não aceitam, principalmente porque lá no Livro dos Espíritos, o planeta Marte está abaixo da Terra. E eles não aceitam que ela venha trazer o planeta Marte, porque até agora ele tem evoluído e nós não. Mais evoluído. Né? Entende? Quer dizer, só o tempo, né? Só o tempo mesmo. É porque vamos lá, tem água. Aí, não tem água. Gente, mas só que a ciência que eles levam é a nossa ciência. Será que a nossa ciência é tão adiantada assim? Então, é como se fosse assim, mais ou menos isso, né? Vamos colocar, a gente mesmo, sem ser filme, sem ser nada de ficção científica, sempre tem relatório de pilotos, de um monte de que ver, a gente muitas das vezes também, algumas pessoas conseguem olhar, ver, eu vi um disco voador, eu vi isso, né? Então, eu tenho para mim que eles são, sim, mais evoluídos que nós, e estão presentes no nosso mundo muito mais tempo, porque eles vêm aqui, isso para mim é indiscutível, eu acredito que eles vêm sim, mas para que chegar assustar se nós não temos ainda a inteligência, né? E somos preconceituosos com nós mesmos, imagine com estranhos. Com certeza. E vamos acabar até querendo guerrilhar com eles, né? Sim, exatamente. Guerrilhar. Agora, tem um lado, desculpa, mas eu não pude deixar de observar, bom feminino também nesse planeta. A gente vai estar com 100 anos dizendo que tem 50. É um lado bom também, positivo. Ó. O ano tem 600 e poucos dias, né? Pois é, né? É bom, né? Ainda tem essa vantagem Ainda também. tem essa vantagem, né? E o que é interessante, o que a Eliane está colocando, e é verdade, é bem capaz de resgatar, matar, dissecar para saber o que tem dentro. Olha só, nós ainda somos muito lentos, a gente ainda está muito lá atrás ainda. Tem pesquisas que dizem, né, que os ufólogos que falam muito sobre isso, eu tenho um parente que gosta de ufologia, e ele fala que já assim, que tem um lá nos Estados Unidos que ficou muito tempo para poder ser pesquisado, depois ficou preso, né? Pois é, sabe? Então, não tem, né? A gente observa, se a gente ainda está. Nós não estamos preparados para os contatos de terceiro grau. Lembra do filme? Né? Contatos de terceiro grau, né? Alguma coisa assim. Não estamos. Porque vai ter sempre o quê? Nós somos os melhores, os alienígenas vão nos invadir, o não sei o quê, vamos matar todos os alienígenas tal. Se a gente não respeita o nosso vizinho aqui, né? E tem um vídeo maravilhoso, depois eu mando para vocês, ele chama-se Um Pálido Ponto Azul, do Carl Sagan. E é lindo. Ele mostra que a Terra é um pálido ponto azul. E lá de cima, os astronautas falam que você não vê fronteiras. As fronteiras, quem elaborou fomos nós, os homens. Né? Fomos nós que criamos fronteiras. Né? Por exemplo, as civilizações antigas, elas tinham um desenvolvimento em relação vamos dizer, à água, né? Aquedutos, coisas maravilhosas, que você para e fala. As pirâmides, se for medir, ela é perfeita. Como que aquilo aconteceu? Tem um livro, ele não é espírita, mas eu já ouvi tanto falar nesse livro que eu ainda vou comprar. Ele chama-se Colapso. Jared não sei o quê. Ele fala o motivo pelo qual muitas civilizações desapareceram. Eu falo da Ilha de Páscoa, que a Ilha de Páscoa é aqueles totens, né? Mas que a Ilha de Páscoa, um dia, ela foi floresta. Mas o que é uma coisa que também as casas espíritas quase não falam? Sobre a ecologia.
Ah, ecologia, imagina, ecologia é coisa de espírita? Não, não pode. Quem disse que não é? Então, ele, segundo esse Jared, que não é espírita, é um escritor, ele tem todo o currículo dele. Muitas das civilizações que desapareceram, maias, astecas e tantas outras, muitas delas, o que aconteceu? Muitas delas acabaram com a própria natureza. Aí desertificaram as áreas, morreram de fome. Na Ilha de Páscoa, segundo ele, né, pesquisadores que fizeram, houve até antropofagia, porque eles chegaram. O que eles faziam? Aqueles totens era para dizer, tipo assim, é como se fosse, sabe aqueles escudos de família? Não é? Antigamente não tinha. É o escudo da minha família. Então, eles faziam os totens com as madeiras. Quanto maior o totem, ou mais profundo, sei lá o quê, para denominar as famílias. E com isso, eles foram desmatando. Ao desmatar, o que aconteceu? A água foi secando. Não tinha água. E não tinha canoa para pescar, e não tinha não sei o quê. Com o tempo, ela desapareceu, a civilização. O nome do livro é Colapso, sabe? Eu vou, como a gente vai estudar isso aqui, eu acho que eu vou dar uma lida até pela parte científica dessa história da humanidade, que é ligado à ecologia. Por isso que tem algumas casas espíritas, e eu gosto muito do André Trigueiro, que ele batalha muito com isso, né? A questão da ecologia mesmo, né? Do meio ambiente, a importância do meio ambiente, que planeta nós queremos deixar para os nossos filhos. Ou para nós, porque quem disse que a gente não vai retornar? Né? Então, a gente tem que pensar muito nisso mesmo, né? É algo que tem que ser pensado com o coração mesmo. Mas vamos lá. Esse é o planeta Marte. Olha o que ela fala de Saturno. Superfície semelhante ao gelo, sol azulado, calor, habitações graciosas, vegetação azulada, mares e lagos róseos, diferentes do ser humano terrestre, membrana de asas, volitação. Dia, 10 horas, estações, 7 anos. Saúde duradoura, famílias, afinidades naturais. Isso é bem pedaços que a pessoa que montou esse PowerPoint ela colocou. Isso tudo está em Cartas de uma Morta. Aí a gente pensa assim, nossa, sol azulado, vegetação azulada, mas a gente está olhando do nosso ponto de vista, o meu corpo, e de repente o corpo, vamos dizer assim, lá ele é muito mais fluídico, ele é material, mas ele não é essa matéria grosseira como é a nossa matéria, que é para este planeta. Esta matéria é para este planeta. Em outros planetas, não há necessidade nem de articular palavras. Você vai pelo próprio pensamento. Né? Então, mas isso é algo muito mais que vai na evolução. Né? E a gente tem que ir entendendo e colocando, olhando essas situações, mas com olhos, não do olho do terrestre, né? E sim fazendo com que a nossa mente se abra um pouco mais. Né? Saturno já é um planeta que já está mais acima, mais evoluído. Né? Então, superfície semelhante ao gelo deve morrer de frio. Não, não tem isso. Né? Você vê que é só azulado e menos calor. Menos, então, pois é, menos calor. Menos calor. Então é por isso que a temperatura é bem amena. Né? Uma vez, eu não sei qual é o planeta que o Sol não chega lá. É Saturno, acho que é. E aí tem uma pergunta de Kardec aos espíritos. Eu falo alguma coisa assim, tipo assim, mas não é assim, mas é mais ou menos isso. Mas tem planetas que o Sol não aquece. Como é que essas pessoas sobrevivem? E os espíritos falam, você acha que é só a luz solar? E a eletricidade? Uhum. Né? Sabe uma coisa que eu estava pensando, Rosângela? A gente tá aqui no nosso planeta
muito mais matéria, né? Uhum. Preocupados com a matéria. E se pensar em beleza, parece que o nosso até agora é o mais bonito. Então, de repente, é porque a beleza que nos agrada é a que vem de fora ainda. E nesses outros planetas, a beleza deles já é outra. É a que vem de dentro. Por isso que a gente precisa desse colorido todo, Com certeza. tudo isso, né? Tem na Revista Espírita, o Kardec, ele faz uma entrevista, né, mediúnica, né, com o espírito de Júpiter. E esse espírito que viveu em Júpiter, vive em Júpiter, ele coloca como é Júpiter. Está na Revista Espírita. Quem quiser, eu procuro depois e mando para vocês. É só pesquisar no Google, vocês vão ter lá uma entrevista. Um espírito. Não tem um que é um compositor? Dizem que também dá Tem Mozart. Mozart, não é? Mozart. Mozart. Mozart, e tem mais um outro, que eu agora esqueci quem é. Tem mais alguém também em Júpiter. Do piano. Do piano, isso. Tem até o desenho, assim, que vem até um desenho da casa, como que é, né? Quer dizer, então a gente começa com isso, a gente começa a entender, né? Olha só, como que as coisas vão acontecendo, né? A gente começa a compreender que a necessidade de estarmos nesse planeta para irmos melhorando e passando e chegando nesse, como diz o nosso Manuel Filomeno de Miranda, né, essa transição planetária em que isso vai acontecendo, e vai acontecer. Muitos que aqui não se adaptarem com a mudança que vai estar ocorrendo no planeta, vão para planetas afins. Se o planeta afim é pau e pedra, ele vai para lá, não quer dizer que ele vai retroagir, mas ele vai viver ali, mas com certeza alguma coisa vai dizer a ele assim: puxa, na minha época tinha fósforo, não era para acender assim, né? Fazer assim com a mão, sabe aquelas lembranças, aquelas saudades. E aí, até ele melhorando, ele volta, ele vai ficar no lugar onde ele é afim. Porque como? O que aconteceu com os exilados de Capela, né? A mesma coisa que aconteceu. Isso. Esse livro é lindo. É lindo, é maravilhoso. O quê? Uma parte da população estava já chegando num grau moral muito, muito grande, a outra não. Tipo assim, não quero. Eu não quero mudar. A outra tinha síndrome de Cinderela, de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Jogou para a terra. Vai para a terra. Vai lá, ajuda lá aquele povo. E, graças a Deus, com toda certeza, nós temos que agradecer a Deus. Nós estamos no melhor lugar que podemos estar agora, pelo espírito que somos, pela rebeldia que ainda temos, né? Por essa falta de amor que ainda não conseguimos trabalhar, pelo todo, né? Por isso veio, encarnou junto no nosso planeta Jesus, para trazer esse amor, que os homens estavam confundindo tudo. Então, e mesmo assim, foi crucificado. Mas ele falou: não vos deixarei órfãos, mandarei um consolador, pedirei a meu Pai, que mandará um consolador prometido, que, segundo a gente vê, a doutrina espírita que ela vem trazer, ela vem esclarecer muita coisa, ela vem levantar o véu de muitas coisas para nós. Aquilo que Jesus já havia falado também, né? Mas tudo no seu momento exato. Tá? Vamos lá, passar mais um. Rosângela, diga. Deixa eu só perguntar uma coisa. Pergunta. É uma coisa que veio assim na minha cabeça. Será possível? Eu acredito que sim, mas não sei se eu estou perguntando uma bobagem. Que alguém desprendido em sono já tenha visto algum outro ser desses e quando volta ele desenha? Porque olha só, aqui ele diz diferente do ser humano terrestre.
membrana de asas, volitação. Uhum. Eu já vi muito desenho dizendo que é um extraterrestre assim com essa figura. Uhum. Será que alguém... Entendeu o que eu estou te perguntando? Sim, entendi. Ou muitas vezes, né, quando ela fala isso, é porque os espíritos sempre colocam que às vezes faltam palavras nossas para que eles possam designar. Então, ela bota algo como se fosse membranas. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, você entende? Né? E pode ser, é porque... Mas também pode ser, não pode? Pode ser. Que ele seja levado, não é? Para ter aquela visão. Sim. E depois não lembra, né? Mas diz que o ET é desse jeito e desenha aquilo. Com certeza, né? Por exemplo, o nosso lar, no começo, segundo... foi até a Tereza que trouxe, estava falando, eu já tinha lido sobre isso, que Chico Xavier não acreditava muito naquilo, não. Aí Emmanuel leva ele até nosso lar. Depois que Emmanuel leva ele até nosso lar, aí ele sabe que nosso lar que existe. Aí existe, é real. Olha, é real. Olha, né, interessante. É real. Aí sim. Olha que interessante, né? Então, pode acontecer. É porque a gente acha que a perfeição somos nós, né? Nós somos perfeitas. Os 2 olhos, boca, nariz, tudo perfeito. É porque a gente olha para a gente assim. Essa noção que nós temos, né? Mas será que espíritos, geralmente, acho que vai falar aqui, espíritos mais altos, né? Corpos mais altos, a gente fala assim, ai, nossa mãe, ai, bom sou eu que tenho 1 metro e pouco, né? Mas será que é? Qual é o nome, qual é o nome daquele filme, aquele filme que tinha da piscina, Cogum, né? Que eram aqueles, quando eles tiravam a pele, a vestimenta, era só luz, né? Pois é, né? E aí? É que nem, Adriana, é que nem lá no nosso lar, quando algumas pessoas sentem dificuldade de tomar o caldo e água fluidificada. Para quem está acostumado com uma picanha, vai ser difícil. Né? Por isso que tem que trabalhar isso aqui agora. Né? Com certeza, né? Quem está acostumado já viu. Né? Tomar caldo, água fluidificada. Tanto é que teve contrabando dentro do próprio nosso lar, e aí o governador proibiu a alimentação, né? Como proibiu tantas outras coisas. Olha, em nosso lar, hein? Apesar de que muita gente fala, eu quero ir para nosso lar. Gente, a gente tem que pensar em ir mais para cima de nosso lar. Mas eu me conformo em nosso lar. Não se conforme só em nosso lar, não. Vamos trabalhar para ir acima de nosso lar. Né? Porque às vezes a gente só vai até o umbral e do umbral mesmo já desce para reencarnar. Né? Somos tão assim. Tem uma passagem no estudo que foi feito lá no CEAI, e até no Voltaire ele fala sobre aquela ponte, né? Aquela ponte. Aí eu tenho uma amiga também que é rebelde, assim que nem eu. Aí ela pegou no estudo dizendo que se você está no umbral embaixo, né? E se você, porventura, olhar, né? Quando você estiver passando, você olhar, você se atrai, né? E você vai. Aí eu virei para essa minha amiga e falei, nós duas não vamos conseguir atravessar essa ponte nunca. Atravessa sim. Agora não vai poder mais ter desculpa, está estudando. Está estudando de novo, está lendo. Não, mas a gente quer dizer que exatamente a gente vai ter... A curiosidade vai ser tão grande que a gente vai resolver olhar para baixo, para a ponte, entendeu? Aí catibum, lá do alto. Vamos ver aqui o que ela fala mais. Oi? Planeta do Sistema Solar Vênus. Aqui na Revista Espírita, diz que a natureza é mais suave, ar semelhante ao alto das montanhas, homem com formação física semelhante à nossa, sem doenças. A velhice é o apogeu. Ai, meu Deus, olha que maravilha. Superiores auxiliam no progresso dos inferiores.
Alimentação, frutas e laticínios. Olha aí, quem gosta de carne está perdido, né? Duração da vida é mais longa. Sem indústrias, arte mais perfeitas. As vestimentas são uniformes, túnicas brancas. Olha que lindinho, né, gente? Por isso que eu quis começar primeiro com isso, para a gente dar uma olhada, para a gente entrar no nosso livro. Eu achei tão bacana isso, tão importante. Vamos lá, que ainda dá mais um pouquinho. Planetas do Sistema Solar, Júpiter. Revista Espírita, agosto de 1862. Corpos semelhantes, densos, sem decomposição. Moléstias são raras. Uau. Quer dizer que ainda tem moléstias lá, hein? Mas são raras. Alimentação, frutas e plantas e aspirações do meio ambiente. Expectativa de vida, meu Deus, 500 anos terrestre. Infância, meses. Comunicação, pensamento e segunda vista. Intuição do futuro, consciência sem remorsos. Animais mais inteligentes, obras manuais. Homem é divindade tutelar, jamais abusa dos animais. Então, os animais de lá são mais inteligentes, tá? E para o homem, os animais, o homem é uma divindade tutelar. Aqui, ó, aqui a comunicação já é em pensamento, né? Já é em pensamento e na segunda vista também, tá vendo? Sistema solar de Júpiter. Muito bacana. E vocês observam ali, desculpa, Rosângela, eu volto. Vocês observam, não é só no Júpiter, não, que a fisionomia, né, o formato do corpo, não é questão de dizer que o Marte é de um jeito, né, como Saturno. A maioria é o mesmo corpo. É o mesmo corpo, é cabeça, tronco, membro. Sim, exatamente. Tá? Uns são mais... mais tensos, né, porque eles não precisam mais deixar o pão depurado, eles não precisam mais se rastejar, como nós se rastejamos, né? Eles são bem mais suaves, né? Isso aí. Em relação aos animais, eu também já ouvi falar sobre isso, que igual o burro, né, o jumento, não é assim para poder carregar nada, não. Eles fazem parte como se fossem animais domésticos mesmo. Eles vivem todo mundo como se fosse um doméstico, da família. Isso mesmo. Viu? Vocês têm aqui, tem a fonte, tudo direitinho. Então, nós vamos parar aqui no planeta do Sistema Solar, Júpiter, tá? Nós temos o nosso horário. Deixa eu fechar aqui. Ué, já acabou? Sim, 1 hora. Gente, já tem 1 hora que a gente está aqui? Há 1 hora que a gente está aqui. Às vezes a gente vai até mais um pouquinho quando tem um assunto que está entrelaçado, né? Para a gente não cortar. Mas como já vai no outro, vai vir outra coisa, né? Então aí a gente para aqui. É 1 hora, né? Mas a gente ainda conversa um pouquinho sobre isso, tá? Uma coisa que ficou na minha cabeça, será que esses animais lá, porque a gente estava vendo os animais aqui, né? Nós não fomos os animais, né? Mas será que esses animais lá em Júpiter são esses animais daqui também no seu crescimento? Veja só, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, acho que é no Reino dos Animais, que Kardec pergunta sobre os animais e as plantas. E aí os espíritos dizem o seguinte, que em muitos desses, né, lugares, os animais são mais adiantados, mais inteligentes, as plantas são também, né, mais adiantadas, tal, mas animais são animais e plantas são plantas. Entendeu? Tá eu acho que até é no reino animal, que está no Livro dos Espíritos. Deixa eu fechar isso aqui, tá? Voltar para vocês. Pare de partilhar o ecrã. Voltar para vocês. Rosângela, eu entendi o que ela quis perguntar ou não entendi.
Fala. Eu acho que ela quis perguntar, por exemplo, os animais aqui no planeta Terra, eles têm uma distância nossa, mas eles são seres em evolução. Será que nesses outros planetas em que eles já são mais adiantados, é a continuação da evolução deles? Com certeza, porque os espíritos colocam que a distância dos animais para nós é a mesma distância nossa para os arcanjos. Isso. Então, se lá a humanidade então, é mais adiantada, seria lógico que os animais também acompanhassem esse adiantamento. Sim, também acompanham esse andamento, tá? Ok, entendi. Entenderam? Deixa eu ver se está aqui. Sim. Alguma linguagem, se gozam de livre-arbítrios. Não é isso daqui, né? O que vocês acharam desse PowerPoint? Muito legal, né, gente? Muito legal. Gostei muito. Bom. Vou ficar pensando nisso hoje. Aliás, depois das nossas aulas, todas elas, eu fico viajando. Não tem nada. Eu deixo para a próxima semana que eu vou pesquisar, né? Oi, Marisa. Mas aí a gente vai fazer isso. A gente vai ver esse PowerPoint para a gente entrar no Transição Planetária. Ele é muito interessante, né? E quem quiser, se quiser, eu até mando o PowerPoint, vocês já vão vendo, já vão tomando conhecimento, não tem problema nenhum. Né? Eu gostaria, se você puder mandar. Eu quero. Eu até vou fazer, se vocês me autorizarem. Oi, Rosana. Eu estava pensando assim. Oi, vou dar uma palavrinha aí com você. Fala, querida. Oi, Maria. Oi, tudo bem. Quinta-feira é aquele problema, né? Mas uma parte, amei esse PowerPoint. Por favor, passa para eu. Não fui eu que fiz, não, hein? Tá bom? Deixa eu avisar para vocês, não fui eu que fiz, não. Mas eu vou mandar. Tudo certo, você só viu uma parte. Rosângela, tá? Um beijo, boa noite aí para vocês. Boa noite, querida. Eu mando. Não chegaram ainda, tá bom? Tá bom. Uma perguntinha. Fala. Falando da. Tchau, Marisa, nem dei tchau para a Marisa, desculpa. Tchau, Marisa. Falando sobre essa tecnologia, PowerPoint e tal. Você falou, até minha irmã perguntou, você está gravando essa aula de hoje. Essa gravação, ela só pode ser feita porque você que está startando, ou eu poderia gravar só? Infelizmente. Só eu. Não, só para a curiosidade mesmo, eu não tenho. Não, Só para... eu vou ver se eu descubro, por exemplo, se alguém quiser gravar, aí se eu descubro como que posso fazer isso para a pessoa gravar também. Porque no Zoom dá para fazer isso. No Team Link. Uma vez não deu certo, né? Eu estava tentando gravar. Pois foi. Aí começou a dar eco, não foi? Não deu certo. Então, eu estava pensando no seguinte: da gente formar um grupo só para esse trabalho, para tirar dúvidas, que nem eu fiz do Voltei. Né? No Voltei, e tem uma outra obra que eu também fiz só para tirar dúvidas. Por exemplo, a dúvida da Adriana, quando ela fez a pergunta da terceira ordem, não sei o quê. E o que acontece? Não precisa somente eu responder. Às vezes, quando eu vou ver mais tarde, às vezes, tem uma pessoa que está junto no online com ela, pode responder, olha, Adriana, eu vi em tal lugar assim, ou pode colocar. Então, somente para isso, para a gente tirar essas dúvidas. E eu vou colocar o PowerPoint para que vocês conheçam. Mesmo que eu vá passando, não tem problema. Fala, Eliane. Não dá, por que você não... Esse grupo que você botou do Voltei, né, que são da maioria do grupo dos seus estudos, por que não deixa ele para todos os estudos? Porque tem muita gente. Eu posso fazer isso também. Não tem problema. As pessoas, mesmo que não tenham gente estudando, eu vou fazer isso. Não, ainda não tem que ficar, porque senão vai ficar grupos muito picados. Eu vou fazer assim. O último grupo que eu fiz do Voltei, aí eu vou colocar uma informação.
aqui está também o pessoal que está fazendo transição planetária. Ponto. E aí fica só isso daí. E, de repente, eles aproveitam também, quem não faz, que às vezes não tem um horário para fazer, né? Tá? E eu vou mandar esse PowerPoint para vocês. É até bom, porque aí vocês já vêm, matam a curiosidade por esperar uma semana, né? Não, sem problema nenhum. Porque, e mesmo que eu tivesse sido, agora quero dizer, não fui eu que elaborei. Tanto é que ele vai com os créditos de quem fez, de quem elaborou. Tá bom? Tá? Mais alguma pergunta? Não? Eu tenho uma, mas não é para esse grupo. Eu já não sei nem mais qual é o grupo. Eu vou fazer isso que a Eliane falou. No livro Voltei, aí eu vou botar lá, eu vou fazer um esquema direitinho. Eu vou te anexar, Sônia, no livro Voltei e a Sandra. Mas vocês já sabem, quando eu mandar assim de estudo, é porque eu tenho uma linha de transmissão. Vocês ignoram. Tudo bem, vocês estão só na quinta-feira, sem problema nenhum. E também, se quiser entrar no outro, é só avisar, eu quero entrar, ou só entrar sem problema nenhum. O Voltei, querida, a gente ainda está no comecinho. E olha, já tá... Essas meninas vão desanimar de mim, porque... Mas a gente está estudando. Eu fiz uma perguntinha em relação ao desencarnado, porque teve um conhecido que desencarnou, né? Não tem 15 dias, e ele apareceu numa mesa mediúnica. Aí, mesmo eu sendo um médium de incorporação, eu achei aquilo, sabe assim, meio complicado. Meio complicado. Eu falei, não, vou perguntar no grupo. Caraca, você viu como é que aquilo rendeu? Rendeu. Mas é assim mesmo. Aí a gente vai tirando as nossas dúvidas, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de tantas outras. Né? Eu até postei ali um pedacinho, porque no Aristides, um ex-presidente da casa desencarnou. E na reunião mediúnica, eu recebi uma mensagem sobre ele. Mas eu sabia que não era ele falando. E eu fiquei muito preocupada. E chamei a dirigente, não acreditava que aquilo podia vir comigo. Eu pedi para ir com outro médium, enfim. Aí ela disse, não, você passa essa mensagem. E aí eu passei, mas eu, de olhos fechados, eu vi a imagem dele num quadro, como se ele estivesse num quadro, mas outro espírito trouxe para a família, né? Para tranquilizar a família, que ele estava muito bem, foi o Boixá. Não sei se você... Eu ouvi de nome. E aí, como eu fiquei tão insegura, numa outra reunião da casa, com outro médium, veio a mesma mensagem. Porque quando o espírito ainda não está em condições de vir, vem um outro, né? No lugar dele, né? Mas com toda certeza, por exemplo, pode vir até o protetor dele. Sim, aí quando há necessidade ou há uma utilidade para aquilo, né? Não sei se a família estava muito angustiada, não sei. Isso acontece. Sim, porque comigo, a última, já estamos indo embora. Comigo, uma filha do centro, que faleceu também, ela era do centro, e ela veio através de mim. Nossa, eu fiquei igual você, fiquei assim, meu Deus do céu, acho que eu inimigo meu, não querendo dar passagem, não é possível, mas eu me senti tão louca que eu acabei dando passagem, né? Porque ela veio, a fisionomia dela veio na minha frente, sabe? Eu dei passagem. Aí ela, graças a Deus, foi atendida, né? Ela estava pedindo realmente poder ficar ali, porque ela estava meio... Aí aconteceu, eu consegui resolver isso comigo, mas aí quando aconteceu, eu falei, caraca, de novo, será que isso é mesmo? Médico não acreditando na mediunidade, né? Médico não acreditando na mediunidade. Eu falei, não, aí quando eu falei, vou perguntar. É a sintonia, né, gente? É a sintonia. Adriana, você entendeu por que a gente tem que acabar às 21 horas? Entendi. Às vezes, quando a gente vê, né, gente?
Teve um dia que quando a gente viu era quase 9h40. Eu falei, meu Deus, agora imagine se acaba 21h30. Vai quase às 11h, né? Mas então a gente vai terminar. Eu vou pedir a Ana para fazer a nossa prece de encerramento, tá? De agradecimento. Vamos agradecer mesmo toda essa oportunidade que nós estamos tendo de estudo, de debate, de compreensão, de aprendizado. Vamos pedir também por todos aqueles que ainda estão sofrendo muito diante dessa pandemia que nós estamos passando, que as pessoas sejam mais tolerantes, mais compreensivas, pensem mais uns nos outros. E que Jesus nos abençoe agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.